Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Gustavo Barros e hoje estamos começando uma série de vídeos sobre sinais do fim. São sinais na natureza, na sociedade, sinais no céu, na terra, que demonstram que a volta de Jesus Cristo, que a volta do nosso Senhor está muito próxima. Ao longo desses vídeos eu vou mostrar para vocês esses sinais, comprovar para que vocês percebam que nós estamos literalmente vivendo no tempo final. Eu acredito que a nossa geração é a geração que vai ver a volta de Jesus. Acompanhe esse vídeo até o final, acompanhe essa série de vídeos para que você possa crescer em conhecimento, possa edificar mais a sua fé e possa ter a certeza que a volta de nosso Senhor está muito próxima. Desde a morte de Jesus, quando seus discípulos se espalharam pelo mundo e começaram a pregar, o evangelho para todas as nações, muitas pessoas se converteram e passaram a esperar pelo retorno de Cristo, assim como ele havia prometido. As pessoas acreditavam que a sua volta seria ainda naquele tempo, mas a Bíblia nos deixa claro que muitas coisas ainda precisavam acontecer para que o Filho do Homem retornasse. Alguns acontecimentos preditos na Bíblia seriam impossíveis de ocorrer naquela época, ou mesmo há pouco tempo atrás. Mas nos dias atuais, devido ao avanço da tecnologia, às circunstâncias únicas da nossa sociedade, já temos condições de vermos todas as profecias se cumprirem perfeitamente. E muitas delas já estão em pleno andamento. Vejamos alguns versículos bíblicos que nos confirmam os sinais que já se realizaram ou que estão a se cumprir nesse exato momento em nosso tempo. Guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24:6, temos o seguinte relato: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. No Evangelho de Mateus, Jesus alerta que no fim dos tempos haveriam guerras. As nações se levantariam umas contra as outras. Teríamos fome, epidemias e terremotos. Observe que nos últimos 100 anos aproximadamente, quantas guerras passou a humanidade? Só guerras mundiais foram 2. Inúmeras guerras locais, principalmente no Oriente Médio. A fome devastou os 4 cantos da terra, e não somente nos períodos de guerra, mas tem se intensificado até os dias atuais. Na América do Sul, na África, na Ásia, são as regiões que mais sofrem com a fome. Milhares de pessoas perdem suas vidas ano após ano. Jesus fala também de pestes e terremotos. Observe que nós nunca tivemos tantas epidemias, tantas doenças, ano após ano. Em 2020, o mundo parou por causa de uma pandemia que tirou a vida de milhares de pessoas. Você sabe quantos terremotos temos por dia no mundo? A estimativa é de cerca de 100 tremores diários, muitos de magnitude menor, em lugares mais isolados. Por isso, muitas vezes, não são perceptíveis à maioria das pessoas. Outros, em maior escala, chegam a destruir cidades inteiras, e a cada ano cresce o registro de tremores em todo o mundo. No dia 26 de dezembro de 2004, na Indonésia, tivemos um terremoto de intensidade 9.1 na escala Richter. É um tremor que ocorreu no mar perto da costa e causou um tsunami que matou mais de 200 mil pessoas. Agora, um fato muito interessante sobre essa tragédia é que as autoridades muçulmanas da Indonésia haviam proibido os cristãos de celebrarem o Natal, dizendo a eles que se quisessem comemorar o Natal, que fossem para as montanhas. E foi exatamente o que os crentes fizeram. Foram orar e celebrar o Natal nas montanhas. E quando veio o terremoto e, consequentemente, o tsunami, um dia depois do Natal,
Os crentes ainda estavam lá em cima, nas montanhas, e nenhum cristão morreu nessa terrível tragédia. É algo realmente impressionante. A apostasia. Em Mateus 24:12, vemos o seguinte relato: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos também em Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Aqui a Bíblia nos diz que o pecado e a falta de respeito pelas leis de Deus se multiplicaria. E isso faria com que o amor de muitos esfriasse. Vejamos o que acontece hoje no mundo. Nunca as pessoas se importaram tão pouco com seu próximo. Alguns simplesmente não ligam a mínima para o sofrimento de seus semelhantes. As pessoas estão cada vez mais egoístas e centradas em suas próprias vidas. Na carta a Timóteo, Paulo relata sobre a apostasia. Lembre-se que apostasia significa divórcio, separação de Deus. O que vemos hoje no mundo é lamentável. Pessoas rejeitando o Criador, se afastando completamente dos ensinamentos de Deus, igrejas sendo queimadas, cristãos perseguidos em todo o mundo, blasfêmias contra a palavra de Deus. O ser humano atualmente, em grande parte, acredita que não precisa mais de Deus em sua vida. Muitos homens hoje têm a sua mente totalmente fechada para a palavra de Deus, sendo enganados por doutrinas mentirosas que enaltecem a idolatria, a reencarnação, a comunicação com os mortos e outras práticas absolutamente contrárias às Escrituras. Os homens passaram a acreditar que podem ser salvos pelas suas obras, que todos os caminhos e doutrinas levam a Deus, mas estão completamente enganados. O único caminho, o único nome, a única pessoa que pode nos dar a salvação e a redenção se chama Jesus Cristo, mais ninguém. Veja em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 6,47 também vemos: Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O conhecimento se multiplicará. Em Daniel 12,4 está escrito: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. As Escrituras nos alertam que no fim dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Nunca o ser humano foi capaz de utilizar a ciência e a tecnologia de forma tão expressiva como nos dias atuais. A cada ano são tantas as descobertas científicas que fica até difícil de acompanharmos o avanço tecnológico que acontece. A ciência atualmente já nos promete para os próximos anos avanços tão significativos que os cientistas já falam na possibilidade de ressurreição, vida eterna, edição genética, clonagem e transferência de consciência para perpetuar um ser humano e tantos outros desejos, que, para dizer o mínimo, são antiéticos e opostos à palavra de Deus. Eles nos fazem acreditar que podemos vencer a morte apenas com nosso esforço e capacidade intelectual. A tecnologia avança de tal maneira que faz com que o homem acredite que pode tudo: controlar o clima, viver em outros planetas, viajar no tempo, se teletransportar, enfim. A humanidade se torna cada vez mais autossuficiente, colocando Deus em segundo plano. Os homens serão amantes de si mesmos. Em Timóteo 3,2 está escrito: Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A Bíblia não poderia descrever melhor os dias atuais. Os homens são hoje exatamente como as Escrituras nos avisaram há quase 2000 anos. Cada vez mais afastados de Deus, senhores das suas próprias vidas e indiferentes com seus semelhantes. Os homens buscam riquezas, famas, prazeres deste mundo de uma forma geral. Buscam a felicidade em coisas fúteis que não podem lhe trazer a verdadeira paz. Colocam tudo acima de Deus, mas mesmo assim continuam vazios. Devemos colocar Deus acima de todas as coisas. A palavra do Evangelho é clara, quando nos mostra onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. Em Mateus 6,33: Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Os cristãos serão odiados por causa de Cristo, e muitos zombarão de Deus. Mateus 24,9: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vemos na atual sociedade uma verdadeira perseguição aos que pregam a palavra de Deus. São chamados de intolerantes, preconceituosos, acusados de fazer um discurso de ódio. Tudo por causa de uma sociedade hipócrita que vive do politicamente correto, colocando seus pecados e prazeres acima da palavra de Deus. Em vários países do mundo, os cristãos são perseguidos e mortos. São proibidos de praticar a sua fé e obrigados a rejeitarem as suas crenças, sob a ameaça de perderem as suas vidas. 2 Pedro 3,3: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Muitos hoje riem das Escrituras, debocham da palavra de Deus, duvidam e fazem piadas quando escutam sobre o arrebatamento e principalmente a tribulação. A volta de Cristo para essas pessoas é motivo de risada e descrença, mas tudo isso já foi previsto há mais de 2000 anos e está se cumprindo hoje fielmente. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. E não deixe de acompanhar a continuidade dessa série Sinais do Fim, tá certo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. O meu muito obrigado a todos vocês e que Deus lhes abençoe grandemente. Um forte abraço.